Oi, pessoal. Bom, a aula hoje é sobre lipídios. Tá? Lipídios, na realidade, entre tudo que a gente viu até agora na disciplina de bioquímica, é um grupo diferente, tá? Porque na realidade eles não são formados por apenas um tipo de molécula, né? Que juntando várias unidades formam polímeros que vão formar uma macromolécula. Na realidade, lipídios é um conjunto, é um grupo heterogêneo de moléculas orgânicas, né, que tem como característica comum serem hidrofóbicas. O que significa isso? Não interage com a água. Né? Então, na realidade, são moléculas que são pouco solúveis em água e são solúveis apenas em outros solventes orgânicos. Tá? Na realidade, essas moléculas, se a gente for pensar, né, o que dá a solubilidade, que são os grupos funcionais das moléculas orgânicas, essas são moléculas orgânicas que, em geral, têm poucos grupos funcionais. E a gente vai ver que elas têm estruturas diversas. E elas não são moléculas poliméricas como eram, por exemplo, no caso, as proteínas, que são polímeros de aminoácidos, ou os carboidratos, né, que são polímeros de monossacarídeos. Bom, apenas para introduzir o assunto, a gente vai ver que na realidade eles são bastante importantes como reserva de energia, principalmente em animais, tá? E que a constituição das membranas biológicas depende de muitos lipídios. Além disso, tem vários tipos de lipídios que têm ações fisiológicas importantes, a gente vai falar sobre isso durante essa aula de hoje. Em relação às moléculas precursoras, né, embora eles não sejam, os lipídios não sejam polímeros, eles são basicamente constituídos por dois tipos principais de moléculas, que são os ácidos graxos e os isoprenos. Aqui apenas para ilustrar um pouquinho para vocês, né, na realidade, nos animais eles são constituindo uma reserva importante de energia, né, e na realidade as moléculas, os tipos de lipídios que são reserva de energia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, são as gorduras. As nossas células, várias células animais, elas têm grandes reservatórios de gorduras. As principais moléculas, as principais células que são reservas de gordura são as células adiposas ou adipócitos, em que a gente tem uma grande quantidade de gorduras dentro dessas células, e todos vocês sabem, né? A gente tem essas gorduras justamente para utilizar quando a gente necessitar de energia. Também nas células vegetais, né, pode ocorrer também reservatórios de gordura, isso, por exemplo, principalmente nas sementes conhecidas, nos grãos conhecidos como oleaginosas, elas são ricas, como o grão de soja, são ricas em lipídios, tem um percentual elevado, né, justamente a gente chama dos óleos vegetais que são ricos em gorduras. E aqui na constituição de membrana, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses lipídios que constituem as membranas, que constituem a bicamada das membranas biológicas. Para a gente entender um pouquinho melhor todos os lipídios, a gente tem que entender alguns dos seus constituintes básicos, e um constituinte super importante são os ácidos graxos. Vários lipídios vão ter ácidos graxos na sua composição química. Bom, o que é importante dos ácidos graxos? Eu vou falar rapidamente aqui, depois eu vou me estender um pouquinho mais, e aí você vai entender mais a estrutura dos ácidos graxos. Primeiro, aspecto fundamental. Quimicamente, todos os ácidos graxos são ácidos carboxílicos. Né? Em química orgânica, são aquelas moléculas, cadeias carbonadas, né, que tem um grupo funcional carboxila na extremidade. Tá? Então, são cadeias de carbonos com hidrogênios e que não são ramificadas. Tá? Justamente porque essas cadeias carbonadas, sem grupos funcionais, apenas com grupo funcional carboxila na extremidade, faz com que essa grande porção em que a cadeia que só tem carbonos e hidrogênios seja hidrofóbica. E a única porçãozinha, né, que é hidrofílica, é justamente onde tem o grupo funcional carboxil.
O normal, né, a maior parte dos ácidos graxos, eles têm um número par de átomos de carbono, tá? E que variam de 4 a 24. Os principais são entre 12 e 20, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses mais comuns depois. Por que isso? Porque são os que são produzidos pelas células vivas, animais, vegetais, micro-organismos, né? E normalmente eles são produzidos, né, em número par. Tá? Um aspecto importante, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre quais as consequências, é que essas cadeias carbonadas podem ser formadas apenas, né, os carbonos serem apenas unidos por ligações simples, tá? Ou terem algumas ligações duplas. Tá? Então a gente diz que quando tem ligações duplas, as cadeias carbonadas são insaturadas. E quando tem apenas ligações simples, não tem nenhuma ligação dupla, são cadeias saturadas. Tá? Isso vai fazer com que essas cadeias elas tenham uma organização diferente quando elas forem saturadas e em relação a quando elas forem insaturadas. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais depois essas consequências naturais aqui de configuração cis e configuração trans. Tá? Bom, isso também vai determinar, a saturação dos ácidos graxos será importante para determinar o ponto de fusão e estado físico das substâncias que são compostas por lipídios. Por isso que, por exemplo, né, então na realidade, por exemplo, quando a gente tem um composto originado, né, que tem origem animal, como por exemplo as gorduras animais, a banha de porco, a manteiga, por exemplo, normalmente eles têm uma consistência um pouco mais sólida, porque na realidade a gente vai observar que em animais tem muitos ácidos graxos que são saturados, enquanto que nos vegetais, quando a gente tira, por exemplo, um óleo de soja, um óleo de milho, né? Normalmente eles são líquidos. Na realidade, a gente vai ver que são compostos que são ricos em ácidos graxos, mas todos os ácidos graxos normalmente são insaturados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco também. Bom, vamos entender então basicamente essa estrutura aqui, né? O fundamental é que vocês entendam que então que os ácidos graxos têm essa extremidade, o grupo funcional carboxil, tá? E tem uma cadeia carbonada, tá? Então a cadeia carbonada vai ter um número X de carbonos, normalmente em número par, tá? Como é que a gente vê aqui? Na realidade, deixa eu ir um para frente para facilitar o entendimento de vocês, tá? Na realidade, isso aqui pode ser representado dessas formas aqui também, tá? Vários carbonos aqui e tendo o grupo funcional carboxil aqui na extremidade. Quando a gente tem apenas ligações simples entre os carbonos aqui, tá? A gente tem os ácidos graxos ditos saturados, tá? Aqui nós temos um exemplo que é o ácido láurico, que ele tem, olha, vamos ver aqui quantos carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos e totalmente saturado, tá? Aqui nós temos um outro ácido graxo que tem um número um pouquinho maior de carbonos, a gente vai ver depois qual que é esse aqui. Mas só voltando para o anterior, tá? O que é muito importante que vocês observem é que quando tem só ligações simples, eles se organizam de forma linear, tá? Isso é representado dessa forma aqui, ó, voltando para o anterior aqui, ó, tá? Então, na realidade, aqui ele só está no sentido contrário, né? Ele está na vertical, tá? Aqui está a extremidade, o grupo funcional carboxil, e aqui a cadeia carbonada. Aqui é da mesma forma, olha aqui, é carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse aqui tem 18 carbonos, totalmente saturado. Tá? O que é importante é que quando a gente tem alguma insaturação na cadeia, observe aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Após o carbono 9, entre o carbono 9 e o carbono 10, existe uma ligação dupla.
tá? Qual que é a consequência disso? Quando tem esse tipo de situação, ou seja, essa insaturação aqui, tá? Ocorre um desvio. O normal é ocorrer um desvio na direção da cadeia carbonada, tá? Então, normalmente, os insaturados, eles vão ter essa situação no normal deles, que a gente chama inclusive de configuração cis, né? Que é esse desvio na cadeia carbonada. Então, se tiver uma insaturação, tem um desvio. Se tiver duas insaturações, tem dois desvios e assim por diante. Isso a gente pode ver mais claramente aqui, ó, tá? Então, na realidade, aqui uma demonstração de como que é um ácido graxo. Esse aqui é o mesmo que a gente viu antes lá. Então, olha aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois tem uma ligação dupla, então muda a direção. Esse aqui é dito um ácido graxo monoinsaturado. Por quê? Porque tem apenas uma insaturação, então vai ter apenas um desvio na direção da cadeia. Tá? Quando o ácido graxo é poliinsaturado, o que acontece? Ele vai ter dois desvios na direção da cadeia. Cada insaturação vai dar um desvio na direção da cadeia.